Ele resistiu ou não? Resistiu? Obrigado, viu, querido? Pode ir. Amém. Feche os seus olhos. Faça valer a pena estar na casa de Deus nessa manhã. Você pode vir para a casa de Deus ao longo da minha vida, observando pessoas. Tenho visto muitas pessoas que vêm para a casa de Deus e elas voltam para casa do mesmo jeito que elas chegaram. Não porque Deus não estava presente, que a palavra não estava sendo ministrada, mas porque a postura que ela tem dentro da casa de Deus impede que ela receba algo diferente da parte de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. O único ser na terra criado por Deus que tem um livre-arbítrio é o homem. E Deus te deu o livre-arbítrio. Você é completamente livre para chegar aqui e se envolver com aquilo que está acontecendo aqui dentro, ou ficar totalmente apático. Você é totalmente livre para receber a palavra e se posicionar que ela mude a sua vida, que ela transforme a sua vida, ou simplesmente sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Mas eu peço nessa manhã que Deus encontre lugar de acesso ao seu coração, que você possa valer a pena ter valido a pena ter vindo para cá hoje para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Comece a orar pelo seu irmão da esquerda e da direita. Comece a declarar o coração dele, a vida dele completamente aberta para aquilo que Deus tem para a vida dele. Abra sua boca, comece a orar por esse irmão que está ao seu lado. Coloque a vida dele diante de Deus. Faz valer a pena ter vindo para cá nessa manhã. Faz valer a pena ter vindo para cá buscar Deus nessa manhã. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa manhã, vem sobre esse lugar, vem sobre nossas vidas, vem com a tua presença nesse lugar, derrama da tua graça sobre nossas vidas, derrama teu Espírito sobre nossas vidas. Nós lançamos nossas vidas diante das tuas mãos, declaramos que o Senhor encontre lugar de acesso aos nossos corações essa manhã, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Se você pode, levante o mais alto que você pode a mão do seu irmão e comece a declarar que algo está sendo derramado sobre a vida dele nessa manhã, que a palavra do Senhor encontre lugar de acesso à vida dele. Senhor, nós declaramos quebrado todo o intento de Satanás, todo espírito de dispersão, seja ele físico, seja ele emocional, espiritual. Nós lançamos nossas vidas diante da tua presença nessa manhã e declaramos que não sairemos daqui da mesma maneira como chegamos, Senhor. Sairemos daqui com decisões tomadas, com posturas ajustadas, com comportamentos reenquadrados na sua vontade. Nós declaramos isso em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê, dê o melhor brado de vitória, aplausos ao Senhor, assovios, misture assovios com aplausos, derrame diante do Senhor a tua gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Esse lado de cá, estenda as duas mãos para cá e vocês estendam as duas mãos para cá e diga comigo assim: eu profetizo que esse ano será o melhor ano da sua vida em todas as áreas. Estenda bem as duas mãos, diga assim: eu declaro na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, esse ano será o melhor ano da sua vida. A sua economia, a sua vida, suas finanças, seu trabalho, seu profissionalismo não está debaixo da voz que a mídia declara, mas sim a mídia, a informação que vem de Deus é que determina o seu ano. Quem recebe isso, dê uma manifestação diante de Deus.
Aleluia. Pode ser mais forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque as duas mãos na sua cabeça e olhe para cá. Olhe para cá, deixa eu te dar uma palavra. Você sempre está ouvindo uma voz. Sempre há uma voz falando com você. Olhe para mim. Não disperse agora. Às vezes você perde uma frase por uma desatenção e é a frase que você precisa para resolver seus problemas. Tudo que nós precisamos é de um rema de Deus. A minha vida é pautada e baseada em cima de palavras, de frases, de revelações que vêm da parte de Deus. E isso muda toda a nossa vida. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus. Olhe para mim e escute o que eu vou te falar. Seus ouvidos, sua mente, ela sempre está ouvindo alguém. A grande pergunta que você tem que fazer é quem eu estou ouvindo. Tem gente que vive a vida inteira ouvindo a si mesma. Tem gente que vive a vida inteira ouvindo o que pessoas estão influenciando. Tem gente que vive a vida inteira, por meses, por anos, ouvindo o que o noticiário está passando. Tem gente que vive ouvindo o que lê, porque quando você lê, algo está falando com você. Mas existe uma voz que essa tem que predominar em nós. É o que Deus está falando para mim. E o que Ele fala a meu respeito e sobre a minha vida. Que você saia daqui hoje decidido a isso. Eu ouço a voz de Deus. Qualquer outra voz contrária, a voz de Deus pode se manifestar na sua vida de várias formas e instrumentos. Pessoas, às vezes líderes, uma palavra profética, uma informação, um noticiário. Deus pode falar através disso, mas você tem que saber que é Deus falando com você. E eu quero declarar, eu quero começar esses 3 dias aqui declarando algo para a sua vida. Eu estou debaixo de um rema de Deus. Eu comecei esse ano, desde o primeiro minuto desse ano, eu virei o ano dentro da casa de Deus, e a minha palavra profética para a minha igreja foi: esse será o melhor ano da nossa vida. Esse será o melhor ano da nossa vida. E eu declaro, e Deus me deu uma palavra esse ano, por onde você passar esse ano, essa é a voz profética que você vai declarar por onde você passar. Esse será o melhor ano da vida de vocês. E eu começo esses 3 dias, essa ministração declarando: esse ano sobre a igreja da paz de Barueri será o melhor ano da vida de vocês. Receba essa palavra, eu estou profetizando, esse ano é o melhor ano da vida de vocês. Quem recebe tem uma manifestação das melhores que você já deu ao Senhor nesses últimos dias. Esse ano será o melhor ano da sua vida, eu declaro em nome de Jesus. Estenda as mãos na direção da sua casa, tenta achar a direção da sua casa, tente se localizar aí. Estenda as mãos, as duas mãos, abra sua boca e diga comigo assim: a minha casa vai experimentar esse ano, o melhor ano que nós já vivemos. Esse mês de março, Deus vai abrir as comportas dos céus e derramar em todas as áreas da minha vida e na minha família. Você recebe isso? Então dá um abraço no irmão da esquerda, da direita e diga: esse ano é o melhor ano da sua vida. Viva debaixo dessa convicção. Esse ano é o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. À medida que você cumprimenta seu irmão, pode se assentar. Você que tem um bom hábito de anotar a palavra, anotar o texto, anotar as bases bíblicas, você pode anotar. São várias bases bíblicas, e o que eu vou ministrar hoje está baseado em várias bases bíblicas. Não é um texto, uma mensagem textual, mas temática, onde eu respaldo com várias passagens bíblicas. Eclesiastes 11 é a base da introdução dessa mensagem, que há tempo para tudo na terra, e há todo tipo de tempo na terra. Deuteronômio 28, Gênesis 41, 42, capítulo 41 e 42.
Eu quero hoje falar sobre crise. Diga comigo assim, crise. Pode ser mais forte? Pergunta para quem está do seu lado esquerdo ou direito, você tem ouvido falar em crise? Quem tem ouvido, levante pelo menos uma das mãos aos céus. Quem não tem ouvido é porque está com algum problema nos ouvidos, né? Quem tem ouvido falar disso, levante as mãos. Ok. Deixa eu falar um pouco sobre crise. E essa primeira palavra de hoje, eu quero, de uma forma muito simples, preste atenção nisso. Olhe para cá. É uma palavra muito simples, mas que você tomasse posse dela. A falta de compreensão sobre a realidade do que é uma crise, através do que nós muitas vezes ouvimos, determina a nossa postura certa ou errada. Eu tenho acreditado cada vez mais no que eu vou te dizer agora. Preste atenção nisso. Você tem uma crença para tudo na sua vida. Você tem um modelo mental dentro de você, na sua mente, para tudo. Você tem uma crença sobre casamento, você tem uma crença sobre prosperidade, você tem uma crença sobre pessoas, você tem uma crença sobre igreja, sobre religião, sobre a vinda de Jesus, você tem uma crença sobre santidade, sobre usos e costumes, você tem uma crença sobre todos os tipos de assuntos. Se eu perguntar para você, o que você pensa sobre isso? O que você pensa, o que você acredita, é a crença que você tem em direção ao assunto, a algo, ou alguma coisa, ou alguém. Se eu perguntar para você o que você pensa de Barack Obama, você tem uma ideia que se torna um modelo mental daquilo que você pensa. Quando nós pensamos em crise, que é a palavra mais falada nos dias de hoje, o Brasil talvez nunca viveu na sua história um momento em que se falasse tanto sobre crise. Por quê? Presta atenção nisso. O Brasil já viveu crises piores do que a que nós estamos vivendo, economicamente falando. Só que nós não tínhamos o respaldo da mídia, das redes sociais que nós temos hoje. O nível de informação que nós temos hoje é coisa absurda. Uma coisa acontece hoje, em 10 minutos ela está correndo o mundo inteiro. O poder da mídia, da comunicação hoje é um negócio fantástico. E tudo isso vai reverberando numa potencialidade imensa. E isso aumenta demais o poder do que está acontecendo. E isso vai gerando em nós uma crença. E cada um de vocês aqui tem uma ideia do que é crise, pensa no que é crise, imagina o que é crise. Cada um de vocês tem uma ideologia, um pensamento, uma reflexão sobre crise, ok? E o que você acredita sobre a crise determina suas atitudes, ações e reações, certas ou erradas. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Sempre houve crise. Põe isso na sua cabeça. Sempre houve crise. Desde os tempos mais remotos. Na história de Israel, se você ler a Bíblia, espero que você seja um apaixonado por ela. Eu estou lendo ela agora, na metade, pelas 64 vezes. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus, ela revela a história no Velho Testamento da nação de Israel, e você vai ver que Israel viveu de crises em crises. Israel pensa num povo que viveu em crise. Eles entravam na crise, saíam da crise, entravam na crise, saíam da crise, entravam na crise, saíam da crise. Só que a crise deles era muito mais complicada do que a nossa, ao ponto de que alguns momentos, como os babilônicos, persas, filisteus, destruíam a cidade inteira. Era como se alguém entrasse no Brasil e destruísse tudo. Por exemplo, o Brasil nunca passou por uma crise como passaram os judeus, na época da guerra, onde eles foram espalhados por todo o mundo. O Brasil nunca foi, nós nunca passamos uma crise tão grande que o Brasil quase que exterminou e todo mundo teve que sair para todos os outros lugares. Por exemplo, o Brasil nunca passou pela crise que a Inglaterra passou da peste negra, que matou quase metade da população, um quarto ou um terço da população.
Por exemplo, o Brasil não está numa crise como está a Etiópia. A Etiópia, na época da rainha de Sabá, no encontro dela com o rei Salomão, porque ela era a rainha da Etiópia, a Etiópia no mundo antigo era a segunda maior potência econômica do mundo. E há alguns anos, a Etiópia faz parte da linha vermelha. 1/3 da população mundial no mundo hoje passa fome, e a grande maioria dessas pessoas estão na Etiópia. Só na Somália está morrendo 20 mil crianças por mês. Você está entendendo o que eu estou te falando? Só na Somália está morrendo 20 mil crianças por mês de fome. Então, quando nós estudamos sobre crise, nós nos deparamos com um quadro muito mais complexo do que o que a gente ouve no Brasil. Eu não estou dizendo que o Brasil não está em crise, porque seria uma falta de inteligência e uma falta de visão econômica, política, cultural, de não reconhecermos que o Brasil vive uma crise. O que nós só precisamos entender, que a história mostra e prova que crise sempre existiu. Preste atenção nisso. Crise, a primeira crise que acontece no planeta Terra foi quando Eva come do fruto que não podia comer, dá ao seu marido, os dois comem, a primeira crise se instala. Veja bem, eles não precisavam plantar para colher. Deus disse, Deus os coloca no jardim, no Éden, presta atenção, não do Éden, porque não existe jardim do Éden. O jardim foi feito no Éden. É só ler sua Bíblia. Por isso não acharam o jardim até hoje, porque não é um lugar que foi feito único. Eu tenho duas visões sobre o jardim do Éden. A Bíblia diz aí que ele plantou, ele os colocou no jardim no Éden, não do Éden, que muda tudo. E também o Éden pode simbolizar um momento sem pecado da intimidade perfeita com Deus. Não quero entrar nisso agora. Mas ali se instala uma crise. E foram vindo crises na história da humanidade, de crise em crise, de crise em crise. A nação de Israel, quando você estuda, ela tem momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. Pensa numa nação que viveu em crise, tantas vezes viveu em crise. Daniel é resultado de uma crise. Ele é levado para a Babilônia, que depois é entregue aos medos e persas, por causa de uma crise que aconteceu. Todos os judeus foram espalhados, e a maioria levados cativos, cidades queimadas, templo derrubado. Crise sempre existiu, irmãos. Se você estudar a América do Sul, América Central, África, alguns países da América do Norte, a grande maioria dos países, da África do Norte, estão em crise até hoje. Eu estive em 94, há 22 anos atrás, eu estive em Angola, abri uma igreja em Angola, que ela está lá até hoje, e quando eu estive em Angola, num projeto missionário, eu estava no auge de umas piores crises que uma nação podia passar. Foram 33 anos de crise, sem plantar nada, sem fazer nada, 33 anos de crise. Você saía na rua, tinha pilhas de lixo dessa altura, porque 33 anos sem sistema de esgoto, sem recolher lixo, sem luz elétrica. Você tem noção do que é isso? Eu estou tentando mostrar a vocês que crise é algo um pouco mais complexo do que a gente fica ouvindo na televisão. Vivemos num mundo cíclico. Põe isso na sua cabeça. Desde quando eu estive aqui a primeira vez, é um dos princípios que eu ensino. Nós temos uma vida cíclica. O que eu estou dizendo agora está baseado em Eclesiastes 11. Há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, deixar de abraçar. A vida é cíclica, sua vida é cíclica, você é cíclico, a situação econômica é cíclica. Veja, o dinheiro, ele o dinheiro, ele só migra de lugar. Ele não acaba, ele migra de lugar. A riqueza não acaba, ela migra de lugar. Por isso provoca crises, momentos bons e ruins. Agora, por favor, olhe para mim. Escute o que eu vou te falar agora.
Por trás dessa frase existe algo muito forte, que pode mudar a sua vida. Nas crises, se revelam as pessoas. Na crise, se revela uma pessoa. A crise tem o poder de potencializar ou externar quem você é. Na crise, se revela de verdade o conteúdo de uma pessoa, de uma igreja, de uma nação, de uma família. A crise, ela revela quem nós somos. Veja bem, vou mostrar para você como a crise está impregnada nos ensinos bíblicos. O Senhor Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que edifica sua casa sobre a rocha, e sobre um outro que edifica sobre a areia. Quando vier o vento forte é o quê? A crise. A casa que está feita sobre a rocha, ela se mantém em pé e firme, mas a casa que está feita sobre a areia, ela abala-se e cai. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições. O apóstolo Paulo diz: preparai-vos para o dia mau. Quando você olha para a palavra, você vai ver que crise é uma realidade da vida cíclica que uma pessoa, um povo, uma nação, o ser humano vive enquanto estiver na terra. Porém, nas crises se revelam as pessoas. A crise revela quem você é. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a crise revela quem você é. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Segura na mão dela e diga assim: pede para ela olhar nos seus olhos. Porque se ela não está olhando é porque ela está em crise também. Pede para ela olhar nos seus olhos. Diga para ela assim: olhe para mim. Diga assim: quando a tempestade vem, diga com autoridade, quando a crise vem, você vai revelar quem de verdade você é. Que tipo de qualidade você tem. Se você é ouro, prata, bronze, madeira, papel ou palha. Olha para ele e diga assim: eu declaro que você será ouro no meio da crise. Quem recebe isso tem uma manifestação diante de Deus. Preste atenção nisso. Olhe para mim. A crise revela quem você é. Segunda coisa, a crise é uma das oportunidades para o enriquecimento. A crise é uma das oportunidades principais para o enriquecimento. A maioria das pessoas, se você estudar história, a maioria das pessoas, elas enriqueceram e prosperaram na crise. A crise é um dos melhores trampolins para o enriquecimento. A crise é um dos melhores trampolins para o enriquecimento. Eu quero falar hoje de algumas coisas importantes em relação à crise. Primeira coisa, tenta não tirar o meu retorno, por favor, tá? Baixa a frente, mas deixa o retorno do jeito que estava. Preste atenção nisso. Primeira coisa que nós temos que viver, conscientes, quando estamos em um lugar onde estamos passando uma crise. A crise que eu estou vivendo, ela é uma crise geral ou pessoal? Isso é importante. Preste atenção. A nossa nação, ela vem num momento de crise. Sim ou não, igreja?
Posso ouvir todo mundo? Sim. Agora a minha pergunta é o seguinte: antes do Brasil estar vivendo esse momento de crise, quando ele estava passando alguns anos aí, no momento de uma economia muito ativa, movimentada, eu pergunto a você, você também já não estava em crise? Porque tem pessoas que estão se apoiando na atual conjuntura e nas informações, estamos em crise, por isso eu estou em crise. Mas na verdade, a vida dessa pessoa é uma crise há anos. Por que você já vive em crise há anos? Por uma série de possibilidades, uma série de fatores. Você pode ser um mau administrador, você gasta mais do que ganha, você não tem planejamento na vida. Eu já estive aqui várias vezes falando sobre isso, ensinando sobre isso. Talvez você vive em crise, olhe para mim, porque você é infiel a Deus. Você se converteu há 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Tem gente que se converteu há 15 anos e nunca dizimou. Até hoje ele briga com essa história de dízimo. Então você não está em crise ou vive uma crise por causa da atual conjuntura que nós estamos passando, social. Você é uma crise pessoal. Então você precisa ser honesto com você mesmo, por favor, tá? Minha palavra hoje ela é bem confrontante. Talvez você vive uma crise, ou você está vivendo uma crise financeira, mas não porque o país está em crise, é porque você há anos vive essa situação. Então você precisa ser honesto com você mesmo. Porque uma das piores coisas que existe numa pessoa é o auto-engano. Eu tenho conhecido pessoas ao longo da minha vida que elas vivem debaixo de um auto-engano. Elas acham que elas são o que elas não são. Elas acham que não são quando são. Elas pensam dela totalmente ideias equivocadas de si mesmo. Então, se tem algo que você não pode, é se enganar. Pergunta a você mesmo, presta atenção nisso aqui, ó. Eu estou experimentando o efeito dominó da crise que veio no país, o país não está bem, e isso afetou a mim, ou eu já sou uma própria crise e vivo em crise constantemente? É uma coisa que eu tenho que perguntar, para mim mesmo. Outra coisa, por que ela me atingiu? Se ela me atingiu, veja bem, eu tenho vários empresários na minha igreja, ok? Eu tenho uma rede de empresários na minha igreja. Eu tenho empresários na minha igreja, até uma quantidade grande, de que não estão vivendo crise nenhuma. Estão extremamente bens. Por exemplo, eu tenho 3 empresas. O país está em crise, mas eu não estou em crise. Pelo contrário, eu estou ganhando mais dinheiro agora do que antes. Agora, tem alguns fatores. Quem me acompanha já há um tempo aqui, quem já vem nas minhas ministrações, sabe que eu vivo princípios que é impossível que alguém passe por crise vivendo os princípios que eu vivo. Eu, há 29 para 30 anos atrás, eu comecei a guardar, 29 para 30 anos atrás, era um menino de 21 anos de idade, recém-casado. Eu comecei a guardar a 5ª parte de tudo que eu ganhava, que é exatamente 20% de um todo. Então foram 30 anos atrás, eu comecei a guardar a 5ª parte. De 8 anos para cá, eu consegui começar a viver com a 5ª parte e sobrar o resto. Esse ano, que o país está em crise, eu estou vivendo uma experiência, eu e minha esposa, aonde todo o nosso salário desse ano, nós estamos entregando 100% no reino de Deus. Eu decidi esse ano não ter um salário. Eu estou pegando todo o meu salário e entregando no reino de Deus. O mês, antes desse ano,
nos últimos anos, que eu menos dei, investi através de dízimos, ofertas, primícias, foi de 1/3 de tudo que eu ganhava. Aí você me pergunta, a crise vai pegar o senhor? Nunca! Então eu preciso me perguntar, por que eu estou sendo afetado? Isso tem que ser uma pergunta inteligente, honesta com a gente mesmo. Preste atenção em algo. Eu sempre tenho falado isso para os meus discípulos. Se tem uma pessoa que você precisa ser muito honesta com essa pessoa, você precisa ser honesta com todo mundo. Mas se tem uma pessoa que você precisa ser muito honesta, é com você mesmo. Eu estou tentando abrir os seus olhos, não para te frustrar, não para te desanimar, mas para que você saia por aquela porta hoje, com uma revelação de Deus. Eu não estou passando por uma crise como um efeito dominó do que está acontecendo no meu país. Eu estou passando uma crise porque eu tenho um monte de coisa que precisa ser ajustada na minha administração pessoal. Eu vivo totalmente errado. Eu não gosto de trabalhar, porque tem gente que não gosta de trabalhar. Tem gente que é braço curto. Tem gente que não gosta de agarrar. Olha, desculpa, é forte que eu vou falar, tá bom? Até ontem à noite eu tive um tempo muito especial com o Cleito. Ele disse assim, o que eu acho interessante de você é que você não tem medo de pegar firme. Esse tempo atrás uma irmãzinha disse para mim que não ia mais na igreja. Porque toda vez que ela estava indo no culto, parecia que a mensagem era para ela. Eu falei assim, você não tem que parar de vir na igreja, você tem que decidir, aqui é meu lugar. Ela disse, por quê? Eu falei, se você estivesse falando para mim que está vindo todo o culto e vai embora e nada fala com você, então não tem sentido você ir. Dá um abraço no irmão que está do seu lado e diga assim, se a batata está te pegando, aguenta a marimba. Abraça ele, chacoalha e diz assim, não vai embora não, deixa Deus falar com você. Quem pode aplaudir a Deus? Amém? Olhe para mim. Diga assim, meus ouvidos estão recebendo. Amém? Olhe para cá. Talvez você está passando uma crise, ou você está se aproveitando desse momento que a crise está agora no país, instalada, e ela é real. Não estou dizendo que ela não é real, ela é real. Uma das difíceis crises que a nação passou. Porém a pergunta é, por que ela me atingiu? Porque se ela te atingiu é porque provavelmente você não tem trabalhado de uma forma preparada para possíveis crises. Então, por favor, ouça o que eu vou te dizer. Crise sempre existiu. Essa não é a primeira e nem será a última. Está claro isso? Amém ou não? Diga bem forte comigo assim, essa não é a primeira e nem será a última. Outras virão. Eu preciso estar preparado para enfrentá-las. Quem pode aplaudir a Deus? É isso. Agora uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Por que ela me atingiu? Eu tive um período da minha vida, quando eu era jovenzinho, foi um pequeno período. Logo que eu me casei e logo depois, até em detrimento a uma possível crise, eu me posicionei com a revelação do princípio da quinta parte, que é o princípio que eu ensino no meu livro, Cadê a Vaca Gorda? Começar a guardar, que é a experiência de José com o rei Faraó no Egito. Eu percebi que eu era uma pessoa extremamente frágil para ser atingido por possíveis dificuldades e crises, porque eu não era uma pessoa que tinha uma postura correta, práticas corretas, que me respaldava para enfrentar as crises. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Preparai-vos para o dia, posso ouvir a igreja? Mal. Eu sei que ele está falando de coisas espirituais, mas junto com o dia mal, vem questão financeira. Então, quando eu me preparo para as possibilidades que existem, diante de uma realidade de que a nossa vida aqui, ela é cíclica, tem dias bons e ruins, isso determina
o que vai acontecer comigo quando eu estiver diante dos dias ruins. As crises provocam em nós reações que nós temos que estar preparados para ela. E uma das coisas que precisa acontecer, talvez, por favor, me deixa ser boca de Deus para você. Quando eu disse isso para a minha igreja, quando acabou o culto, quando eu ministrei essa palavra para a minha igreja, no início do ano, vários irmãos me procuraram, se posicionando em cima disso. Talvez, se você tem sentido os efeitos da crise, você precisa de quebrantamento, humildade e reconhecimento de que há áreas da sua vida que precisam ser acertadas. Para que você atravesse essa e que quando a próxima chegar, você esteja preparado para ela, e eu profetizo que você até enriqueça quando a próxima chegar. Quem recebe isso? Levante as duas mãos o mais alto que você pode aos céus. Levante as duas mãos mais alto que você pode aos céus. Diga comigo assim: quando a próxima crise chegar, eu estarei tão preparado para ela, que eu serei um José, no meio da crise, eu prosperarei, além do que tenho prosperado. Quem recebe isso, dê a melhor manifestação ao Senhor nessa manhã. Então entenda algo, algumas coisas têm o poder de potencializar quem nós somos. A crise, ela revela quem você é na área financeira. A crise revela como você está financeiramente. A crise revela como você administra a sua vida financeira. Então a crise, de certa forma, preste atenção, ela é benéfica. Quando eu disse isso para a minha igreja, algumas pessoas ficaram me olhando. Eu disse assim: posso ser sincero com vocês? A crise, ela tem um lado maravilhoso dela. Porque a crise, ela mostra de verdade quem você é, mas ela aponta a possibilidade de mudanças. Olhe para a crise de forma diferente. Olhe para essa situação que está acontecendo de forma diferente. Aliás, eu vou até longe, irmãos. Se nós não estivéssemos na crise que nós estamos, não estava acontecendo o que está acontecendo na nossa nação. Aliás, nós temos que levantar clamor e oração todos os dias, pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, porque esse povo tem sido corajoso. Quem pode dizer amém? Porque é uma das formas de tentar sararmos essa nação. E eu creio que a mão de Deus está nisso. Eu creio que a mão de Deus está nisso. Quem concorda comigo? Que é a mão de Deus trazendo justiça. Agora, quando Deus vem, a crise manifesta. Só que os filhos da luz passarão por ela. Levante as mãos mais alto que você pode. Mais alto que você pode, diga assim: nós, mais forte, os filhos da luz, passaremos pela crise e sairemos do lado de lá, abençoados, providos pelo Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? Olhe para mim, escute isso. A crise também, ela precisa me levar a ajustar para o novo momento. E aqui eu quero ser rápido nisso, porque eu quero me deter na última parte dessa mensagem, por causa do nosso tempo. Vocês que são empresários, profissionais liberais, empreendedores, ou você que trabalha na crise, é importante você rever toda a tua parte administrativa, como você tem feito sua vida, como o seu padrão de vida. Muitas vezes, abaixar custos, inovar, às vezes são coisas distintas e totalmente desconexas. Talvez, na crise, você tem que abaixar custo.
Talvez na crise, é hora de você investir para pegar a fatia que está perdida lá fora. Escute algo. Você pode até postar essa frase. Sempre quando alguém está chorando, alguém está vendendo lenço para enxugar as lágrimas. Alguém me entendeu? Diga amém. Sempre quando alguém tem uma infecção, alguém está vendendo remédio para aquela infecção. E que Deus dê a vocês sabedoria para vender lenço para quem está chorando, para que vocês enriqueçam nos dias de crise. Olhe para cá. Quando o Egito ia entrar em choro, pelos 7 anos de vacas magras, José vem com um lenço, com a estratégia da quinta parte e dá a solução para o enriquecimento. Amém? Quantos querem isso? Do jeito que você levantou a mão, você não quer, não, irmão? Quem quer, levanta as duas, quase que pula. Levante as duas mãos, diga: eu quero. Nos dias de crise, estar debaixo de uma bênção, que eu enriquecerei, mesmo nos dias de crise. Você pode aplaudir ao Senhor? Nos dias de crise, seria importante você ajustar seu padrão financeiro, talvez fazer um ajuste, orçamento pessoal, padrão de vida, orçamento familiar. Às vezes, nos dias de crise, é momento de você fazer novos investimentos, por incrível que pareça. Não é só abaixar às vezes é inovar. Nos dias de crise, quando você é alguém que não gasta tudo que você ganha, mas tem a prática de guardar um fundo de reserva. Eu, por exemplo, tenho na minha igreja, deixa eu te falar um negócio. Eu não sei se você já ouviu. Esse ano de 2015, eu cheguei na minha igreja a ter 99% de fidelidade em dízimos, primícias e ofertas. Eu ainda não conheci uma igreja no Brasil com nível de fidelidade desse. E no final do ano, no culto profético de virada do ano, eu disse: só tem 2 pessoas aqui nessa igreja que são membros que não dizimam e primiciam. Então você que está aqui, que não dizima, saiba que você faz parte dos 2, no meio das 600 pessoas que nós temos aqui dentro. Agora, posso ser sincero com vocês? A grande maioria, vou dizer para você que 89%, 90% da minha igreja, a grande maioria não está vivendo crise. E vou dizer para vocês, os fiéis da minha igreja, Deus tem feito o sobrenatural na vida deles. Agora, não são só fiéis, escute, nos dízimos e ofertas. Por favor, olhe para mim. Eles têm sido fiéis na prática dos ensinos que eu tenho dado há anos. Eu tenho hoje talvez uns 60%, 70% dos membros da minha igreja que guardam a quinta parte. A maioria das pessoas da minha igreja, por anos ensinando eles o princípio de educação financeira, eles começaram a ter fundo de reserva. Esse mês eu fui procurado por umas 2 pessoas, mês passado, umas 2, 3 pessoas da minha igreja, depois do culto, dizendo: pastor, eu tenho que te testemunhar algo. Eu só estou vivendo esse momento agora, com tranquilidade, porque eu guardei a quinta parte. Quando eu estive aqui a primeira vez, e se você não esteve aqui, quero te pedir um favor. Leia esse livro. Aliás, só tem 10 livros desse ali atrás. Cadê a vaca gorda? Nesse livro eu ensino um princípio de como guardar a quinta parte. O que significa a quinta parte? Se você é alguém que vive administrativamente, com equilíbrio, segundo as bases bíblicas, não tem crise que vai pegar você. Agora, eu falei tudo isso com todo carinho, te peço mais uma vez que você preste 100% da sua atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou entrar para o final dessa mensagem. Eu falei tudo isso
Porque eu não acredito numa teologia manca. Eu disse isso ontem para o pastor Cleiton. Eu não acredito numa teologia onde alguém que Deus levantou para ministrar sobre finanças, seja um pastor, um profeta, ou qualquer pessoa, um mestre, aonde ele vem, sobe em cima de um púlpito e ensina que se você quer a bênção de Deus ou a saúde financeira, é só você pôr dinheiro na igreja. Eu não acredito nisso. Eu acredito numa teologia completa e não numa teologia manca. Eu enxergo na Bíblia, e por 14 anos viajando esse Brasil, eu tenho tido a responsabilidade, talvez por isso eu sou a pessoa, talvez hoje, mais procurada nessa área na nação brasileira. Eu não acredito numa teologia manca, irmã, que eu venho aqui e falo para você, irmão, entrega seu dízimo, entrega suas primícias, dê tudo que você pode de oferta, e Deus vai fazer um milagre, você não vai ter problema. Eu não acredito nisso, irmão. É por isso que eu fiz a introdução até agora, antes de falar no que eu vou falar agora, que você tem que viver uma vida administrativamente correta. Você não pode gastar além do que você ganha. Nós temos que aprender a guardar dinheiro. Se vocês ganham, um exemplo, 5 mil, você tem que brincar de faz de conta que você ganha 4 mil e guardar um dinheiro todo mês. Você tem que rever sua vida, para ver se você não está gastando, vivendo com o que você não pode. Porque tem gente que tem iPad, mas não pode ter. Tem gente que tem iPod, mas não pode. Tem gente que tem tênis que não pode ter. Tem gente que tem carro lá na porta com um carnê dessa grossura de prestação para pagar, mas não pode. O máximo que você pode é ter um carro 3 vezes mais barato que você tem. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Eu tenho que reforçar isso. Todas as vezes que eu estou no lugar eu tenho que falar sobre isso, porque essa é a base da nossa vida. Não adianta você ganhar 2.000 e gastar 2.500. Não tem bênção do céu que conserte sua vida. Não adianta você vir aqui e ser fiel todo mês no dízimo e sair fazendo uma caca com o resto que Deus permite estar na sua mão. Ser fiel é ser fiel no dízimo, nas primícias, nas ofertas, e não abrir mão disso, porque isso é de Deus. E se você quer caminhar debaixo da bênção de Deus, você tem que ser fiel, senão você vai caminhar na sua bênção. Mas não adianta você ficar com o que ficou na sua mão, ser um imprudente, um irresponsável, que compra o que não pode, que faz conta que não pode, que se afunda em cheque especial, que se afunda em dívida, que quer ter o carro que não pode, quer vestir a roupa que não pode, quer frequentar o lugar que não pode. Eu não posso ensinar uma teologia manca nesse lugar. Eu tenho que ensinar uma teologia correta, equilibrada. Não adianta também você ser fiel a Deus nos dízimos, ofertas e primícias, gastar menos do que ganha, mas ter uma vida toda errônea, de roubo, de negócios ilícitos, tocando no que não te pertence. Eu vim aqui para te dar uma palavra hoje. Deus está falando através da minha vida. Deus tem o melhor ano que você pode viver da sua história. Pastor, já estamos em março, dá tempo. Se você sair daqui decidido a uma atitude correta, uma postura correta, Deus vai mudar esse ano na sua vida. Agora escute. Você vai fazer tudo o que tem que fazer administrativamente. E seja humilde. Homens, principalmente vocês que são os responsáveis pela casa. Sua esposa trabalha, que bênção. Acredito, de verdade. Tem um livro que só fala disso. Aliás, toda mulher aqui tinha que ler o meu livro. Quem a achará? Como se tornar uma mulher bem-sucedida. Porque eu acredito que uma mulher bem-sucedida, ela transcende lavar, passar e cozinhar. Me desculpe. Ela vive acima disso. É só ler Provérbios 31. É o modelo do padrão da mulher bem-aventurada. Ela dava ordem aos seus empregados, ela via uma propriedade, ela comprava, ela era atirada. E eu acredito numa mulher assim. Porém, por mais que uma mulher seja bem-sucedida, olhe para mim, o homem é que é o macho. E na teologia bíblica que a gente acredita, senão temos que rasgar a Bíblia, é o homem, na visão de Deus, no modelo de família cristã. E segunda palavra, é o homem o responsável pela casa. Então é para vocês a mensagem hoje. Você tem que assumir o sacerdote da sua casa com inteligência.
vivendo com o que pode, não fazendo o que não pode, vivendo num padrão correto, não se afundando em dívidas. Se você for fiel nisso, na parte que te cabe, e não abrir mão de ser fiel ao Senhor, eu afirmo a você, não tem crise que te alcançará. Não tem crise que te alcançará. Então, quando eu fico intenso assim, é porque é a veia profética que Deus me traz. Se sinta honrado por isso. Porque tem lugar que eu só ministro como mestre, mas tem lugar que eu venho, é o mestre com o profético. Aleluia. Mas eu quero terminar essa manhã. Eu quero que você olhe muito para mim. Não permita que o diabo te tire desse momento aqui. Olhe para mim. Preste atenção nisso. Você é um administrador correto? Volte para casa hoje. Reúne sua família. Casado, senta com a sua esposa, seus filhos. Vamos refazer nosso orçamento aqui. Vamos pôr em dia o que tem que pôr aqui. Nós temos que viver no nosso padrão. Você vai pegar seu envelope de dízimo, suas primícias. Eu não caminharei e a minha casa não caminhará na força do meu braço. Porque quando o Senhor diz assim, se me fores fiéis nos dízimos e ofertas, eu abençoarei, eu abrirei as janelas. Você pode caminhar na força do seu braço ou na força de Deus junto com você. Agora, por favor, olhe para mim. Eu vou fechar essa mensagem com isso. Alguns momentos, de momentos em momentos, a nossa vida, você precisa atrair o sobrenatural. Pastor, o que é o sobrenatural? A palavra já fala. Não é normal. Como atrair o sobrenatural? Como eu posso atrair? Fazendo algo diferente. Eu estou lendo a Bíblia pelas 64 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Estou lendo a Bíblia pelas 64 vezes. Não existe um texto bíblico. Não existe um só. Aonde existe um milagre material, sem antes preceder uma oferta de sacrifício e atos proféticos. Existe poder que é atraído no mundo espiritual, que nós chamamos de sobrenatural. Quando eu me movo no sobrenatural, Deus derrama o sobrenatural. Então é nesses momentos que você junta, para que a minha teologia, a minha mensagem não seja baseada numa teologia manca. É nesses momentos que você junta administração correta e ajuste, fidelidade nos dízimos e primícias e ofertas que provocam o sobrenatural. E atos proféticos. Eu tenho vivido de atos proféticos. Eu tenho vivido de ofertas sobrenaturais. E nessa manhã, eu vim para cá, especialmente hoje, como profeta na vida de vocês. Eu quero cancelar toda a possibilidade do inferno de estragar ou trazer sujeira para aquilo que Deus está falando conosco nessa manhã. Então eu quero fazer uma explicação de algo aqui. A oferta que você vai entregar hoje não é para mim, é da igreja. Então não fica pondo minhoca na sua cabeça. Só que como eu sou alguém que tem buscado o sobrenatural e tenho buscado atos proféticos, ontem quando eu cheguei, eu desci do aeroporto, eu disse, pastor Cleito, eu quero te pedir liberdade de fazer uma coisa com a sua igreja amanhã, nos cultos. Ele disse, o que é? Cada pessoa que vai trazer uma oferta, ou vai entregar seus dízimos, suas ofertas amanhã, ela vai pegar um papel, e ela vai escrever quais são os pedidos que ela precisa de milagres. Você vai pôr o pedido junto com a oferta,
Tem que vir com oferta, porque não tem sobrenatural sem sacrifício. Você vai trazer sua oferta, seu dízimo, suas primícias hoje. Eu pedi para que o pastor Cleito avisasse o pessoal da tesouraria, separa as ofertas, os envelopes, me entrega só os papéis com os pedidos, não precisa pôr seu nome, Deus sabe quem é você. Eu vou levar embora quarta-feira cedo para minha cidade todos os pedidos, e na quinta-feira eu vou subir o monte com os pedidos dos 3 cultos, e vou queimar em cima do monte em jejum pela vida de vocês, para que Deus desate milagres na vida de vocês. E vou pedir a vocês que na quinta-feira vocês estejam de jejum junto comigo, e eu vou estar lá na minha cidade, em cima do monte, queimando os pedidos e declarando que Deus desate dos céus o sobrenatural sobre a vida de vocês. Alguém me entendeu? Diga amém. Você pode se colocar de pé por um momento? Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Antes de nós fazermos isso, nós vamos orar nesse momento. Queria que ninguém saísse daqui. Não separe sua oferta ainda. Não separe ela. Só se coloque de pé e dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, Deus, Jesus, Trindade Santa, o evangelho que está sendo pregado nessa manhã não é um evangelho distorcido. Tem muita gente falando asneira, tem muita gente ensinando asneira, muita teologia da prosperidade manca sendo ensinada por aí. Quero dizer para você, irmão, você vê televisão, você está vendo um tanto de gente falando de dinheiro de uma forma pejorativa. Ninguém ensina o povo, ninguém fala que o povo tem que aprender a administrar. Então eu não quero que você saia nessa manhã daqui com mais uma ideia de que você veio para um culto aonde se falou de um evangelho de prosperidade desequilibrado e manco. Eu estou dizendo a você, você precisa voltar para casa, rever sua vida. Eu estou sendo atingido pela situação do país, como efeito dominó, ou eu sou alguém que vive em crise antes da crise chegar? Seja humilde. Se você reconhece que há erros na sua vida, por isso você tem vivido anos de crise, peça perdão ao Senhor e saia daqui decidido a mudança de vida, decidido a sentar. Talvez você é uma pessoa que não tem a disciplina de sentar e ter um controle financeiro numa planilha, num caderno. Talvez você nunca fez, você leva a sua vida financeira empurrando com a barriga. Talvez você é um pai de família, seja humilde. A humildade precede a honra, mas a soberba traz a queda. Seja humilde, reúne com a sua família, põe a casa em ordem, baixe o padrão de vida se necessário. Talvez você não tenha sido dizimista fiel porque você gasta tudo que ganha, porque vive num padrão que não pode, por isso não consegue nem dar o que é de Deus, e só vai piorando sua situação. Feche os seus olhos. Então eu não vim ensinar uma teologia manca, vim ensinar uma teologia bíblica, boa administração, fidelidade e honra a Deus, e movimentar-se em atos proféticos. E nessa manhã, preste atenção nisso. Você que trouxe seu dízimo, suas primícias, você vai entregar. Talvez você esteja aqui hoje, escute isso. Talvez você chegou aqui hoje e você nem dizimou o mês de janeiro e nem fevereiro. Você já começou um ano infiel. Essa é uma manhã de conserto. Não saia daqui sem acertar sua vida com Deus.
Talvez já fechou fevereiro e você não entregou seus dízimos. Só uma manhã de confronto entre você e os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Talvez hoje você precisa pôr em ordem sua vida, porque se você quer um ano abençoado, como é que você quer um ano abençoado, inclusive na vida financeira, se nem dizimista você tem sido, nem primiciador? Então você vai pôr em ordem sua vida financeira, os seus dízimos, ofertas, primícias. Agora escute, mesmo que você trouxe o seu dízimo hoje, eu estou te dando uma direção profética para um ato profético. Você vai separar uma oferta nessa manhã para a santificação e bênção do seu ano de 2016 na área financeira. Se você quer experimentar milagres esse ano, veja que essa oferta tem que estar respaldada com ajustes na sua vida financeira. Mas você pode atrair o sobrenatural. Você vai separar uma oferta do melhor que você pode hoje. Talvez a oferta que você deveria ou precisaria dar hoje, que significa algo diferente para você, não está na sua carteira. Você tem que passar na maquininha. Talvez você não trouxe ela em espécie. Talvez será a oferta mais alta que você já deu esse ano à casa de Deus, ou talvez na história da sua vida. Mas você vai trazer uma oferta hoje para desatar o sobrenatural na sua vida. Senhor, como profeta, como alguém que o Senhor levantou nessa área, nessa nação, que o Senhor receba cada oferta que será entregue nesse lugar, pelas mãos dos seus filhos, e os pedidos que eles vão trazer juntos. Isso não é uma barganha, isso é uma compreensão de que o Senhor é um Deus de recompensa. O Senhor diz que se formos fiéis, o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas, o sobrenatural sobre nós. E nós queremos honrar no mundo espiritual, financeiramente, a tua casa hoje, para que se desate no reino do Espírito algo sobrenatural sobre nossas vidas. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, coloque as duas mãos no seu coração, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Qual é a oferta que você vai entregar hoje? Talvez alguém esteja aqui e a sua oferta não é em dinheiro, é um bem material. Talvez já há um tempo você vem sentindo de ofertar algo que você tem como um bem material, e nessa manhã Deus está sinalizando: é esse o momento que eu estava te preparando. Eu não duvido que há pessoas aqui que você já vinha sentindo de fazer algo diferente em direção à casa de Deus como oferta faz um tempo, e Deus está dizendo para você nessa manhã: é esse o momento de você entregar essa oferta que há tempo você tem sentido. Senhor, nós cobrimos esse lugar com a tua bênção. Os ministros de louvor, à medida que pode ir parando um por um, se querem trazer suas ofertas. Os obreiros também que estão, que às vezes a pessoa está na atividade ali do ministério e não se movimenta e perde o momento da bênção. Pode começar a preparar sua oferta, assim em pé como você está, assim em pé, uma postura de adoração, Senhor. Comece a separar a sua oferta. E os papéis estão sendo entregues. Vão passando nos corredores, cada um vai pegar um papel. Você vai ter que sentar para escrever. Pode sentar e escrever. Não precisa, só seja prático. Não fique escrevendo muito, seja prático. Dê nome aos bois, ok? Dê nome aos bois. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre? Se alguém precisa de passar a oferta na maquininha, tem aqui, ok? Comece a escrever. Agora você vai trazer o pedido junto com uma oferta, ok? A oferta respalda seu pedido.
Separe a melhor oferta que você pode, dentro da sua possibilidade. A medida que você tem, pode trazer a sua oferta, junto com o seu pedido. Escreva aí, qual é o seu pedido, qual a sua necessidade. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Escreva qual é o seu pedido, dê nome aos bois. Ele é o seu Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Não permita que o diabo coloque na sua mente que você está fazendo barganha. Não, você está pedindo para quem tem que pedir, que é Deus. Deus é a fonte de todas as coisas, então é para Ele mesmo que nós temos que pedir. Exaltado, exaltado. Oh Espírito Santo, seja prático nos seus pedidos. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, oh, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seu nome é vida, seu nome é esperança em mim. Vamos nos colocar de pé. À medida que terminou, vocês que estão com as cestas, subam aqui em cima que eu quero orar pelas ofertas. Assim que terminar. Tem alguém que falta ainda ofertar? Aleluia, pode subir aqui com as ofertas. Se tem alguém que ainda vai ofertar, queria que o pastor Cleito viesse aqui. Tem mais alguém que ainda não ofertou, que não fez o seu pedido de oração? Eu acho que tem ali uma pessoa. Lá tem aquele irmãozinho ali. Aqui mais uma irmã, pode vir aqui, irmã, pode trazer aqui. Vamos ver aqui no meio aqui, ó.
Falta alguém? Amém. Falta alguém? Está vindo lá? Amém. Mais alguém? Estenda suas duas mãos. Comece a orar agora e comece a apresentar o seu pedido diante de Deus. Feche os seus olhos, estenda suas mãos. É você e Deus agora. Comece a apresentar esse pedido diante de Deus. Aleluia, Pai. Espírito Santo, nós queremos nessa manhã, Senhor, tomar posse de uma vida de abundância, de uma vida alinhada, Senhor. Nós não nascemos, Senhor Jesus, simplesmente para sobreviver, Pai. Nós nascemos, Senhor Jesus, para realmente ser relevantes, Senhor. Pai, quando nós te conhecemos, o Senhor nos outorgou, nos homologou, Pai, para que nós pudéssemos ser relevantes, Pai, em tudo que nós fizermos, Pai. Senhor, nós estamos diante de um ato profético, onde nós estamos visualizando, Pai, em nome de Jesus, Pai, todas as cadeias, Pai, que prendem a vida dos teus filhos na área financeira. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, mandamos embora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, agora essas ofertas, Senhor, juntamente com os pedidos dos teus filhos, sejam consagradas, Senhor, Pai, com um propósito, Senhor Jesus, específico, Senhor, sejam consagradas, sejam direcionadas, Pai, no nome de Jesus, Pai, dá graça, sabedoria, Senhor, para cada um dos líderes dessa casa, Senhor, Pai, administrar com reverência, Senhor, no nome de Jesus, nós consagramos e abençoamos, Pai, esses recursos, em nome de Jesus, abençoamos a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Estenda as duas mãos para cá, diga comigo assim: Deus, mais autoridade, Deus, nós declaramos, queremos viver a tua palavra, ajuda-nos a sermos administradores idôneos, corretos no nosso dia a dia. Obrigado, Deus, pela saúde, pela vida. Me dá sabedoria para administrar com equilíbrio e prudência a minha administração financeira. Ajuda-me, Deus, em nome de Jesus. Não me deixa ser um imprudente na administração financeira. Eu recebo do Senhor agora a bênção. Eu necessito de sabedoria para administrar todos os recursos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Senhor Deus, eu quero ser fiel naquilo que a sua palavra diz, para o sustento da sua obra, com os meus dízimos, com as minhas primícias. Eu quero ser um ofertante generoso. Mas nessa manhã eu me movo, diga com autoridade, eu me movo nesse ato profético. Os meus pedidos serão levados ao monte em oração e jejum, e eu declaro que essa oferta venha desatar o sobrenatural. Uns confiam em carros, em cavalos, uns confiam nos homens, mas eu confio no Senhor. A minha economia não é ditada, nem estabelecida e nem determinada pelo quadro atual. Eu vivo do sobrenatural de Deus na minha vida. Eu chamo a existência o que a sua palavra diz: toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes
sejam materializadas nesses dias desse ano na minha vida. Abre as comportas dos céus. Eu estou diante de ti, declarando: tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Eu recebo agora, receba, Deus, minha oferta, em nome de Jesus. Amém? Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dar nossas mãos. Feche os seus olhos. Eu sinto que há uma unção nesse lugar. Escute isso. Deus te trouxe aqui nessa manhã para mais do que um culto. Deus te trouxe para dar um norte de vida. Sai daqui decidido: a voz que eu vou ouvir é a voz de Deus. Deus está julgando a nação brasileira, eu não tenho dúvida disso, os pecados dessa nação. Mas você é um remanescente que o Senhor vai proteger. Escute isso. Amanhã eu vou falar sobre isso. Nem pense em não vir amanhã. Nem pense em não vir amanhã. Há uma chave no mundo espiritual que Deus tem para você amanhã. Amanhã eu vou falar de pessoas que no meio das crises foram guardadas por Deus, como Raabe, onde toda uma nação foi destruída por um julgamento de Deus, ela saiu ilesa. Raabe ofertou, pastor? Lógico. Ela ofertou hospedagem e comida para os espias do povo de Deus. Sempre há uma oferta antes de algo sobrenatural. Espírito Santo de Deus, nos prepara para esses 3 dias e completa na vida dos teus filhos tudo que o Senhor vai fazer nesses 3 dias. Esses 3 dias os teus filhos sairão daqui blindados e com uma mente renovada e sendo guiados não pelas notícias que a televisão informa, mas pelas notícias que as informações celestiais nos trazem. Você está debaixo da bênção de Deus. Seja fiel ao Senhor na sua administração e naquilo que é de Deus. Se mova em direção ao Senhor com atos proféticos, e o sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua casa. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. E escute: se uma porta se fechar, Deus vai abrir uma maior ainda sobre a sua vida. A unção não está em nenhum poço. A unção não está na empresa que você trabalha. A unção não está na vaga de trabalho que você tem. A unção está em você. Se alguém entulhar os teus poços, a unção não está no poço, a unção está em você que cava o poço. Receba essa palavra na sua vida. É dias do sobrenatural. Eis que vos digo, diz o Senhor, me sedes fiéis e vão experimentar o meu derramar, diz o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor te abençoe todos os últimos dias desse ano de 2016. Que o Senhor te guarde esse mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e que em dezembro você venha testemunhar. Enquanto o país não estava bem, eu
prosperei. E você será como José. Nascerá em você esse ano Manassés. O Senhor me fez prosperar na terra do meu sofrimento. E também nascerá Efraim. O Senhor me faz esquecer as dores do passado. Que nasça sobre a sua vida esse ano Manassés e Efraim, em nome de Jesus. E que assim como o Senhor prosperou José no meio da crise, assim o Senhor prosperará a igreja da paz no meio da crise. E eu ordeno no reino do Espírito, pastor, esse ano, ao terminar esse ano, eu quero que você faça as contas das entradas. Esse ano será o ano que mais entrou na história da vida de vocês. Eu libero essa palavra como profeta de Deus na vida de vocês. E não só na vida da igreja como organização, mas na vida do povo dessa igreja. Em nome de Jesus, que as pessoas que entrarem por essa porta para estarem nessa igreja e membrarem aqui, elas já recebam logo de início a salvação das suas vidas no reino espiritual, mas uma unção de prosperidade que está sobre vocês esse ano. É o que eu declaro em nome de Jesus, amém e amém. E eu quero te convidar agora a celebrar, dando de tudo que nós já fizemos hoje nesse lugar, a melhor manifestação ao Senhor. Aleluia! 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 Amém! Queridos, nossa hora está passada. Eu tenho 11 livros, um melhor que o outro na área de finanças. Um melhor que o outro. Eu tenho 4 dos livros que falam exatamente sobre como atrair o sobrenatural nessa área. Eu estou lá atrás, eu só trouxe 10 livros de cada, ok? Se você não tem, está lá atrás, você pode pegar. Tem a maquininha para débito ou crédito, se for fácil para você, ok? Vou estar lá atrás. Obrigado, pastor, desculpe o horário.